Estamos de volta com o segundo bloco do nosso TV Câmara Entrevista, cujo tema é Outubro Rosa. Estou até a caráter com o Dr. Xenofonte Mazini, ginecologista especialista no assunto, né, doutor? Tento ser, pelo menos. A gente sempre tenta entender um pouquinho mais sobre esse assunto. E agora, como eu disse no bloco anterior, a gente está acostumado a ouvir muitos mitos e verdades, então eu queria que o senhor esclarecesse um pouquinho algumas dúvidas. A gente fez uma arte, a gente pode começar com a primeira pergunta, que pergunta é: câncer é hereditário? Então, quando a gente fala de câncer, você tem que definir áreas. Por exemplo, na mulher, nós temos um caráter hereditário, entre aspas, no câncer de mama, o que não temos no câncer de colo do útero, por exemplo. Então, como nós estamos falando de mama hoje, e o outubro rosa, agora tem um apêndice do colo também no outubro rosa, né? Na realidade, a gente está vendo a mulher mais como um todo e não como uma mama ou como um colo do útero. Que e é muito que eu acho importante, muito né? mais importante do que você setorizar áreas, como daqui a pouquinho nós temos o Novembro Azul, né? Que a gente E vai não é falar só sobre isso câncer de também. próstata, tem outras coisas que o homem também tem, enfim, e assim por diante. O que eu gostaria de dizer sobre a hereditariedade é que existem fatores hereditários realmente. Quando você tem parentes de primeiro grau, mãe ou irmãs portadoras de câncer de mama, ou que tiveram câncer de mama principalmente na fase pré-menopausal, ou seja, não foi por um processo estritamente degenerativo, foi um tumor mais agressivo, digamos assim, você tem uma prevalência maior. Mas dizer que o câncer como um todo é hereditário não é verdadeiro. Então, nesse A verdade é parcial. Ele tem um grupo de mulheres cujos antecedentes aumentam, teoricamente, o risco. Mas tem que deixar bem claro, gente, aumentar o risco não significa que vá ter. Então, nós temos um protocolo, por exemplo, para parentes de primeiro grau. Se a mãe teve câncer com 45 anos de idade, ainda em fase não menopausal, a filha começa a rastrear 10 anos antes. Então, começa a rastrear aos 35 anos. Então, esse é um protocolo que ajuda. Agora, existem algumas mutações gênicas que são descritas na literatura, que hoje até são públicas, vide o caso da Angelina Jolie, né? Que eu não sei, talvez tenha feito uma comoção social maior do que devia, porque a prevalência dessas alterações gênicas são pequenas, são baixas, então não justifica você fazer pesquisa dessas mutações gênicas na população em geral. Isso realmente não justifica. Até porque o que você vai fazer? Aí você tem que fazer cirurgias profiláticas, né? Você tem que tirar as mamas, tem que tirar os ovários, é bem drástico. Que é muito drástico, né? Então, o que eu gostaria que ficasse claro, que o antecedente familiar existe, é concreto, aumenta o risco, mas não é sinônimo da doença. Sim. E a grande maioria dos tumores, eu diria que 80%, 90% deles não tem relação hereditária. Então, mas é um motivo para ficar mais esperto. Mais esperto. Vamos para a próxima pergunta. Antitranspirante pode causar câncer de mama? Isso é mito. É mito total, a gente não tem nenhum sentido, porque não tem absolutamente nada a ver a axila com a mama. A axila tem a ver com a mama por causa da drenagem linfática da mama. Então, todos nós temos um monte de ductos linfáticos e linfonodos. Eu compararia assim com uma estrada de ferro e as estações, não é? O tumor de mama manda essas células migrantes, que são as assim chamadas células metastáticas, para as estações linfonodais. A primeira estação linfonodal da mama, de uma forma geral, é a axila. Depois tem a área da mamária interna, tem a fossa supraclavicular. Mas a da axila, que é a primeira estação ganglionar, e aí vem a relação com o antitranspirante e axila, ela é secundária, não tem nada a ver com o câncer de mama, ela é consequência do câncer quando tem o comprometimento. E aí nos estágios mais avançados. Então, isso é mito. É mito. Próxima pergunta. Amamentar ajuda a evitar a doença? Então, evitar é uma coisa complicada de dizer, né? A gente sabe que gravidezes em mulheres mais jovens e amamentação fazem com que a mulher fique, digamos que um pouco mais longe da atividade estrogênica.
uma boa parte dos tumores de mama tem dependência hormonal e dependência estrogênica particularmente. Esse período, a mulher produz estrógeno, mas é um estrógeno não proliferativo. Tem 3 tipos de estrogênio na mulher, falando genericamente. Tem estrona, estradiol e estriol. O estradiol que é digamos que o mais malvado, né? Não que ele seja malvado, gente, entendo bem. E o estriol não é proliferativo, tal, e a estrona é só na idade mais avançada. Então, esse período de pausa hormonal, teoricamente, existe uma certa proteção. E o período de lactação, não é pela lactação em si, mas é pelo bloqueio da atividade estrogênica dela. Sim. Então, isso pode ser considerado como verdadeiro. Gravidezes mais precoces, né? Abaixo dos 25 anos, hoje é muito difícil isso, né? Porque as pessoas trabalham, as pessoas têm uma série de atividades e o que a gente observa é que são gestações cada vez mais tardias, né? E a lactação, evidentemente, como um fator de proteção. Os estudos mostram que a gravidez mais precoce protege mais do que a lactação em si. Sim. Mas, de uma certa forma, protege. Vamos lá, próxima pergunta. Anticoncepcional aumenta o risco de câncer de mama? Então, essa é uma pergunta muito difícil de você dizer que aumenta ou que deixa de aumentar. Porque os estudos demonstram que, teoricamente, você está usando os hormônios que também, teoricamente, ela estaria produzindo. E, de uma certa forma, as mulheres observam que, quando estão tomando o anticoncepcional, elas têm uma diminuição do fluxo menstrual, de uma forma geral. Isso significa que, em tese, elas estão tomando menos hormônio do que o que elas estariam produzindo. Então, mas os trabalhos demonstram que existe um aumento do risco relativo com o uso de medicamento hormonal. Isso vale para anticoncepcional, como vale para terapia hormonal na menopausa. Por quê? Porque são os mesmos hormônios. Agora, vejam bem, dobrar um risco relativo, eu acho que isso é um conceito importante para as pessoas terem em mente. Eu falo assim, olha, você tomou hormônio por mais de 10 anos, você tem o dobro de risco relativo de ter câncer de mama. Mas se você muda de 0,5% para 1%, ainda assim você tem 99% sem nenhum tipo de problema. Então, não dá para jurar que isso seja uma verdade, mas também não é um mito. Não é? Então, existe uma relação causal, mas veja bem, o benefício da programação, do planejamento familiar, compensa. E principalmente porque hoje você tem as condições de rastreamento. Ninguém evita coisas, mas você faz diagnóstico precoce. Sim. Próxima pergunta. Praticar atividade física ajuda na prevenção? Então, isso é uma questão muito ampla, né? A gente sabe que praticar atividade física ajuda em tudo. O corpo em geral. O corpo em geral. Era o que a gente estava falando, ver o corpo como um todo, exatamente. Então, se você imaginar que os tumores, de uma certa forma, estão ligados a um desequilíbrio imunológico, porque a gente não tem a oncogênese clara, né? Existem alguns tumores, por exemplo, até o próprio colo do útero, que tem a oncogênese relacionada à infecção por um vírus, que é o HPV. Isso já está estabelecido. Agora, na mama não tem uma condição virótica, né? Sim. E a atividade física melhora a endorfina, melhorando a endorfina melhora as serotoninas da vida, melhora a condição de prazer e felicidade, digamos assim, né? E a gente sabe que existe uma certa associação de tumores, de uma forma geral, com situações depressivas. Não que isso sejam também relações de causa e efeito. É importante que se diga isso. Sim. Mas existe uma certa correlação na diminuição da resposta imunológica ao aparecimento dos eventuais tumores, quaisquer deles. Ver o corpo como um todo, a gente volta. Próteses de silicone podem causar câncer? Não, absolutamente. Isso está mais do que estabelecido, que não tem absolutamente nada a ver. Elas são independentes do tecido, tem uma cápsula. E hoje, particularmente, você tem próteses de alta qualidade, nem tem aquela necessidade de você repor depois de 10 anos. Dificulta na mamografia? Dificulta um pouquinho, porque se você imaginar, a mamografia é um aparelho que tem uma placa onde vai imprimir o raio-x, né, em si, e tem um tubo que vai emitir esse raio-x. Então, ele vai passar pela mama e vai imprimir
nesse ecrã, né? Na placa do filme em si. A prótese é radiopaca, então ela não deixa passar o raio. Então, quando você vê uma mamografia com prótese, você vê só a periferia da mama. Então, tem partes que ficam sem serem avaliadas. Mas, como tudo na ciência sempre tem uma soluçãozinha, ou pelo menos tenta-se achar uma solução, existe uma manobra que um cidadão que descreveu, que chama Eklund, manobra de Eklund, em que o técnico empurra a prótese para um lado e expõe a mama, mudando um pouquinho o ângulo de radiação. Então, você chega a perder de 2 a 5% de área mamária. Então, não é uma questão que invalide a mamografia. Sim. Muitos vão falar, mas aí você faz ressonância e resolve. A ressonância é um recurso, só que é muito cara, faz imagens, às vezes, super avaliadas, e você aumenta os procedimentos em cima disso. Ainda a mamografia é o melhor esquema de rastreamento. Só em último caso pega ressonância. Aí você usa os complementos. A própria mamografia, como eu disse no início, ela pode ser BIRAD 0, ou seja, necessita uma complementação, quer seja ultrassonográfica, quer seja com uma magnificação localizada, quer seja com auxílio de uma ressonância eventualmente. Sim, com certeza. Temos mais perguntas? Mulheres que sofrem de obesidade são mais suscetíveis à doença? Aí liga a história de fazer exercício. A mesma coisa, né? Quer dizer, a obesidade é um transtorno do século, né? Digamos assim. Nós temos a nossa população ganhando peso, fazendo menos atividade, e assim, existe uma balança que diz assim, ingestão versus queima. Se a balança tender para o lado da ingestão, a gente ganha peso. Sim. Se ela tender para o lado da queima, a gente perde peso. O ideal seria equilibrar, mas é difícil, né? É difícil. As guloseimas estão disponíveis para a gente o tempo todo, né? Sim. E o exercício é bom, mas né, nem todo mundo adere e assim por diante. E a obesidade tem um problema específico em relação ao tumor de mama em particular e a outros tipos de tumores estrógeno dependentes. Porque o tecido adiposo tem uma reserva estrogênica que a gente chama reserva periférica de estrogênio, que aumenta o estrogenismo da mulher. Então, mulheres obesas têm risco de tumores ligados aos hormônios com mais prevalência do que as não obesas, digamos assim. E isso envolve principalmente mama e endométrio principalmente. Uma última pergunta relacionada a isso. Alguma pancada, algum tipo de acidente pode influenciar? Então, isso também é outro mito. Por quê? Isso, vox populi, né? Eu bati a mama e apareceu um caroço. Não. Ela bateu a mama, palpou, e por acaso estava lá o caroço. Então, o traumatismo, é lógico que trauma é ruim para tudo quanto é situação, mas ele não é determinante de neoplasia maligna, não. Sim. Doutor, para encerrar nosso programa, eu queria, antes disso, que o senhor reforçasse que a gente fala que outubro rosa remete mais à mulher, mas homem também pode ter câncer de mama, ainda que seja mais difícil. Pode. Também dá essa dica para quem assiste a gente, para os homens não ficarem bobeando nessa história. É verdade. A gente tem, quer dizer, é a balancinha da vida, né? Existem doenças prevalentes na mulher, existem doenças prevalentes no homem. Se você considerar que a mama masculina, ela existe, mas ela é significativamente menor do que a feminina, então por uma questão de área até, você tem uma prevalência muito menor. Eu não poderia quantificar, mas o câncer de mama no homem é extremamente raro. E é fácil de diagnosticar, Sim. porque ele fica extremamente exposto, né? Ou não, porque o homem não gosta muito de fazer exame. O homem não gosta de fazer nada, né? Mas, enfim, de uma certa forma, na mama, eu tive 2 ou 3 casos ao longo da minha carreira de câncer em homem. São tumores piores do que o da mulher, porque se você considerar uma relação tumor, tamanho mama, ele é quase, ocupa totalmente o que seria a mama masculina, né? E os tratamentos são mais radicais, é uma coisa complicada. Mas no Novembro Azul, né? É mais relevante nessa eu acho que a gente tem que discutir também, e principalmente é um outro tumor que tem uma prevalência muito grande, que é o câncer de próstata. E aí sim, os preconceitos são maiores. Sim. Isso a gente tem que quebrar essa barreira, porque o tripé, toque, ultrassom e bioquímica, tem que ser tripé, não pode ser
um pé só, porque aí o banco cai. Sim. Né? Muitos dizem assim, o meu PSA está normal, então não preciso fazer nada. Não é verdade, gente. Tem que fazer o tripé. Basicamente os dois, né? O toque e o exame bioquímico, acompanhado eventualmente da ultrassonografia, que veio nos ajudar bastante também. Com certeza. E agora quem nos assiste já teve uma prévia aí do nosso programa do Novembro Azul, para já ficar esperto que a gente vai falar sobre esse assunto. Doutor, eu agradeço a sua participação. Espero que mais pessoas que tenham assistido procurem pesquisar um pouquinho mais, fazer exame, ir atrás, porque tem conserto, né, doutor? Tem conserto, tem conserto. Não é uma sentença de jeito nenhum. Vamos nos tratar, fazer exames. E você que nos assiste, eu agradeço a sua audiência. Se você gostou e quer mandar esse programa para alguém que não assistiu e pode se interessar, vai lá no site, o link está completo. E acompanhe a nossa programação. Vira e mexe tem reprise, também tem coisa muito bacana que você ainda não assistiu, eu garanto. Até a próxima e tchau, tchau.